Capítulo 8. Nacionalidade. 1. Nacionalidade. Inicialmente advertimos que a nacionalidade é objeto de estudo tanto do direito internacional público como do direito internacional privado, o que, em todo caso, não tem maior importância prática. Neste capítulo, examinaremos prioritariamente a nacionalidade dos indivíduos e, em caráter secundário, a das empresas. A nacionalidade de aeronaves, embarcações e artefatos espaciais será analisada apenas no capítulo 16 da parte 1 deste livro. 1,1. Conceito. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une uma pessoa física a um Estado, do qual decorre uma série de direitos e obrigações recíprocas. A atribuição de uma nacionalidade às pessoas naturais torna o ente estatal apto à condução de assuntos de interesse do indivíduo, e é muito importante para a própria existência do Estado, pois se refere à formação do povo, dimensão pessoal do fenômeno estatal. Para a pessoa, a ligação com o Estado é normalmente um dos principais critérios para o exercício de direitos políticos na ordem interna e gera o direito à proteção por parte do ente estatal de origem no exterior. Entretanto, a nacionalidade não se identifica com a cidadania, ou seja, com a possibilidade de exercício de direitos políticos. Com efeito, a cidadania, em regra, pressupõe a nacionalidade, mas a eventual suspensão e perda dos direitos políticos não afeta o vínculo com o Estado. Ademais, não deixam de ter a nacionalidade brasileira, por exemplo, aqueles que ainda não adquiriram direitos políticos. A nacionalidade tampouco se confunde também com a pertinência a uma nação, entendida como grupo relativamente homogêneo, unido por caracteres culturais comuns. A propósito, a prática da vida na sociedade internacional revela que pode haver várias nações dentro de um Estado cujos membros possuem a mesma nacionalidade. Por fim, a nacionalidade não necessariamente se relaciona com a naturalidade, ou seja, com o local onde nasceu o indivíduo, o que pode ou não ser decisivos para sua atribuição, como veremos posteriormente. 1,2 A nacionalidade e o direito internacional. Princípios gerais. A nacionalidade é primariamente objeto de regulamentação pelo direito interno. Em outras palavras, a definição acerca da concessão da nacionalidade pelo Estado é ato soberano, e cabe exclusivamente a cada ente estatal definir as normas que pautarão a atribuição da respectiva nacionalidade e, em alguns casos, decidir discricionariamente acerca de sua obtenção pelos indivíduos, não cabendo a nenhum outro Estado interferir a respeito. É a regra da Convenção da Haia concernente a certas questões relativas aos conflitos de lei sobre nacionalidade de 1930 que define expressamente que cabe a cada Estado determinar por sua legislação quais são os seus nacionais, e que toda questão relativa ao ponto de caber se um indivíduo possui a nacionalidade de um Estado será resolvida de acordo com a legislação desse Estado. O caráter estritamente soberano da concessão da nacionalidade fundamenta-se no fato de que os nacionais constituem o elemento humano do ente estatal. Nesse sentido, a própria existência do Estado depende da definição de quem são seus nacionais. Com isso, não seria conveniente que outro ente estatal interferisse nesse campo, o que poderia levar a que o surgimento e conservação do Estado dependesse juridicamente de poderes externos. Atenção, em síntese, somente o Estado pode definir quem são seus nacionais. Nesse sentido, o indivíduo que pretender obter nacionalidade estrangeira deverá consultar a legislação e as autoridades competentes do ente estatal em cuja nacionalidade esteja interessado. Entretanto, deixar a definição acerca da nacionalidade exclusivamente nas mãos do Estado pode gerar prejuízos, mormente para os indivíduos que podem, por exemplo, dependendo do marco legal estatal a respeito, ficar sem nacionalidade ou com mais de uma nacionalidade, o que, às vezes, é problemático. A propósito, estudaremos a polipatrídia e a apatrídia no próximo item deste capítulo, item 1,3.
É por isso que o direito internacional estabelece regras gerais a respeito da matéria, que não prejudicam a prerrogativa soberana de o Estado determinar quem são seus nacionais, mas apenas a limita, em vista da proteção da dignidade humana e da estabilidade da sociedade internacional. Em primeiro lugar, a nacionalidade é galgada ao patamar de direito humano. Essa é a norma consagrada na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que determina que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, art. 15, secundada pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que dispõe que toda criança tem direito de adquirir uma nacionalidade, art. 24. No âmbito americano, acrescente-se ainda a Convenção Americana sobre Direitos Humanos Pacto de São José art. 20, que estabelece que toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. O direito internacional adota o princípio de que todo indivíduo deveria ter apenas uma nacionalidade. A ideia é evitar os conflitos que podem advir da chamada polipatrídia, ou seja, da posse de mais de uma nacionalidade por um indivíduo. Entretanto, há um número significativo de pessoas com mais de uma nacionalidade, sem que isso implique qualquer consequência. Outrosim, o direito internacional procura tutelar as questões que a polipatrídia gera por meio, por exemplo, da Convenção concernente a certas questões relativas aos conflitos de lei sobre nacionalidade, também conhecida como Convenção da Haia sobre Conflitos de Lei sobre Nacionalidade de 1930, Decreto número 21.798 de 1932. Com isso, entendemos que o direito internacional não mais veda que o indivíduo tenha mais de uma nacionalidade. O indivíduo tem direito a mudar de nacionalidade, e esse direito é elencado no rol dos direitos da pessoa humana. Com efeito, com fulcro nas premissas relativas à dignidade humana, a possibilidade de mudança de nacionalidade pode permitir a vinculação a um Estado que melhor resguarde os direitos da pessoa. Entretanto, tal direito está sujeito a regras estabelecidas pelos entes estatais envolvidos e, nesse sentido, é proibida a privação arbitrária dessa possibilidade. Aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 15, determina expressamente que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Nesse sentido, consagra-se a norma de que a pessoa pode perder sua nacionalidade, desde que a partir de regras previamente estabelecidas e compatíveis com as normas internacionais de direitos humanos e com o Estado de Direito. Repugnar, isso é, não se admite, ao direito internacional a retirada da nacionalidade por motivos políticos, raciais ou religiosos ou a partir de considerações de caráter meramente discricionário. A nacionalidade deve ser efetiva, ou seja, fundamentada em laços sociais consistentes entre o indivíduo e o Estado cujo caráter de nacional se detém ou é pretendido, a exemplo de tempo de residência em seu território, domínio do idioma oficial, laços familiares, investimentos no Estado, etc. É a norma da Convenção concernente a certas questões relativas aos conflitos de lei sobre nacionalidade Convenção da Haia, de 1930, Decreto 21.798, de 1932, que determina que a nacionalidade só é oponível a outros estados se tiver um mínimo de efetividade. Pretende-se assim também evitar que a nacionalidade seja concedida em bases meramente mercantilistas ou fictícias. A Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, de 1957, Decreto 64.216, de 1969, determina que nem a celebração ou dissolução do casamento entre nacionais ou estrangeiros nem a mudança de nacionalidade do marido durante o matrimônio poderão afetar automaticamente a nacionalidade da mulher. É regra geral costumeira do direito internacional a de que os filhos de agentes de estados estrangeiros, como os diplomatas, herdem a nacionalidade dos pais, não importa onde nasçam, com base na presunção de que esses filhos terão um vínculo maior com o estado da nacionalidade dos genitores. Por fim, o nacional tem direito a encontrar acolhida no território do estado que lhe conferiu a nacionalidade.
Com isso, é regra generalizada a proibição do banimento, ou seja, a vedação de que o ente estatal expulse o nacional de seu próprio território, norma acolhida inclusive pelo Brasil que abre CF, art. 5º, inciso 47d. Por outro lado, o Estado sempre deve receber os detentores de sua nacionalidade quando venham do exterior, inclusive quando expulsos ou deportados de Estado estrangeiro. Quadro 1. Princípios de direito internacional público relativos à nacionalidade. Regulamentação interna e caráter soberano de sua atribuição. Cada Estado define as regras de atribuição de sua própria nacionalidade. Efetividade da nacionalidade. A nacionalidade é direito humano. Todo indivíduo tem direito à nacionalidade desde o nascimento e fica proibida a apatrídia. A nacionalidade da mulher não se relaciona com a do marido. Direito a apenas uma nacionalidade, vedação da polipatrídia. Direito a mudar de nacionalidade. Os filhos de agentes de estados estrangeiros terão a nacionalidade dos pais onde quer que nasçam. Direito do nacional de entrar e permanecer no território do estado cuja nacionalidade detém. 1,3. Conflitos de nacionalidade, polipatrídia e apatrídia. Do exercício da competência estatal para definir quem são seus nacionais e, portanto, do emprego de critérios distintos de atribuição do status de nacional pode haver conflitos de nacionalidade, um positivo polipatrídia e um negativo, apatrídia. A polipatrídia, também conhecida como polipátria, é o fenômeno pelo qual um indivíduo tem duas ou mais nacionalidades. É decorrência da coincidência de critérios de atribuição de nacionalidade diferentes sobre uma mesma pessoa. Exemplo: filho de cidadão italiano que nasce no Brasil será brasileiro, nacionalidade em regra atribuída àqueles que nascem em território de nosso país, e italiano, visto que a lei italiana confere a nacionalidade daquele estado a filhos de italianos. A Convenção concernente a certas questões relativas aos conflitos de lei sobre a nacionalidade de 1930, Convenção da Haia, Decreto 21.798 de 1932, consagra o princípio de que a pessoa só deve ter uma nacionalidade. Entretanto, continua a existir polipatridez, tema regulado por esse mesmo tratado e por instrumentos como o protocolo relativo às obrigações militares, em certos casos de dupla nacionalidade do mesmo ano, Decreto 21.798 de 1932. Aliás, Delomo chega a apontar um abrandamento da repulsa histórica do direito internacional à polipatrídia, chamada pelo autor de plurinacionalidade. Em todo caso, a Convenção da Haia determina que um Estado não pode exercer a sua proteção diplomática em proveito de um seu nacional contra outro Estado de que o mesmo seja também nacional. Dispõe também que, em um terceiro Estado, o indivíduo que possua várias nacionalidades deverá ser tratado como se não tivesse senão uma, podendo esse terceiro Estado reconhecer, dentre as alternativas existentes, apenas a nacionalidade do país no qual ele tenha sua residência habitual e principal ou a do país ao qual, segundo as circunstâncias, o estrangeiro pareça mais ligado, ou seja, a nacionalidade mais efetiva. Já a apatrídia, também chamada apátria, pode ocorrer ou pela perda arbitrária da nacionalidade, normalmente por motivos políticos, ou pela não incidência de nenhum critério de atribuição de nacionalidade sobre uma pessoa. É o que ocorria, por exemplo, sob a égide da redação anterior do artigo 12, inciso 1-c, da CF de 1988, pela qual o filho de brasileiro que nascia em estado que adotasse o critério jus sanguinis não teria nenhuma nacionalidade. A apatrídia fere o direito humano à nacionalidade, mas ainda ocorre. Com isso, para tentar conferir maior proteção aos indivíduos nessa situação, foram concluídos o supramencionado protocolo relativo aos casos de apatrídia, em 1930, Decreto 21.798, de 1932, e a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, Decreto 4.246, de 2002.
Além disso, as normas internacionais de direitos humanos que conferem uma série de direitos a qualquer pessoa sem distinção de qualquer espécie garantem aos apátridas a mesma proteção devida a qualquer ser humano. Outro tratado importante na matéria é a Convenção sobre a Redução dos Casos de Apatrídia, de 1961, que foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 274, de 2007. O tratado em apreço ainda não foi ratificado pelo Brasil, mas ainda não foi incorporado ao ordenamento interno brasileiro por meio do decreto presidencial pertinente. Cabe destacar que o acordo foi ratificado com reserva ao artigo 8, mantendo o Brasil o direito de retirar sua nacionalidade dos indivíduos que tiverem se conduzido de maneira gravemente prejudicial aos interesses vitais do Estado. O ordenamento jurídico brasileiro não comporta nenhuma possibilidade expressa de admissão da apatrídia, embora contemple hipóteses de perda da nacionalidade brasileira que podem levar o indivíduo a se tornar apátrida caso não tenha outra nacionalidade. O Brasil admite a polipatrídia, mas não expressamente. É o que se infere da redação do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, letras A e B, da Carta Magna, que prevêem a perda da nacionalidade brasileira quando o brasileiro adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Com isso, é possível que o brasileiro mantenha a nacionalidade brasileira quando adquira nacionalidade diversa. 1,4. Nacionalidade, tipos e critérios de aquisição. Tendo em vista o momento da vida em que a nacionalidade é obtida e o maior ou menor envolvimento da vontade humana e estatal, são dois os tipos de nacionalidade, a primária, ou originária, e a secundária, ou adquirida. Em qualquer hipótese, a aquisição da nacionalidade obedece a certos critérios, adotados pelas normas estatais. Cabe ressaltar que, apesar de o Estado ter o poder soberano de definir quais as normas relativas à atribuição de sua nacionalidade, as semelhanças encontradas nos diferentes ordenamentos permitem identificar institutos comuns que examinaremos a seguir. 1,4,1. Nacionalidade primária ou originária, jus solis e jus sanguinis. A nacionalidade primária ou originária é aquela atribuída em decorrência do nascimento tendo pouca ou nenhuma relevância à vontade humana. A definição da nacionalidade primária vincula-se a dois critérios predominantes, o jus solis e o jus sanguinis. Pelo jus solis, também conhecido como critério territorial, o indivíduo adquire a nacionalidade em função do estado em cujo território nasce, independentemente da nacionalidade dos ascendentes. Sua origem remonta ao feudalismo, no qual a ideia dominante era manter o indivíduo preso à terra. Foi adotado sobretudo por estados novos que necessitavam formar um povo próprio, desvinculado de outros entes estatais, e que receberam muitos imigrantes. O jus solis permitiu a mais rápida integração de seus beneficiários com o estado onde nasceram e evitou que a manutenção de vínculos com o ente de origem pudesse ameaçar a integridade do estado que os recebia pela existência de comunidades, a redes a plena inserção, na vida do país. Pelo jus sanguinis, a nacionalidade é atribuída de acordo com a nacionalidade dos pais ou de outros ascendentes, independentemente do local onde nasça o indivíduo. É o critério mais antigo, com registro de sua existência no Egito, no povo hebreu e na Grécia Antiga. É adotado predominantemente por estados marcados pela imigração, permitindo a manutenção do vínculo dos emigrantes com o estado de origem. Atenção, não é correto afirmar que o Brasil adota exclusivamente o jus solis. Como verificaremos ainda neste capítulo, o Brasil também aceita o jus sanguinis. Em qualquer caso, o jus solis é o principal critério de atribuição da nacionalidade originária brasileira, por abranger o maior número de situações. 1,4,2. Nacionalidade secundária ou adquirida. Naturalização. Outros critérios.
A nacionalidade secundária ou adquirida é aquela atribuída por fato posterior ao nascimento, normalmente em decorrência da manifestação de vontade do Estado em conceder sua nacionalidade e, em regra, da vontade do indivíduo em adquiri-la, tudo à luz de certos requisitos legais. O elemento vontade tem, portanto, papel fundamental na aquisição da nacionalidade adquirida, repugnando ao direito internacional a atribuição forçada da nacionalidade secundária. O critério de aquisição da nacionalidade secundária por excelência é a naturalização, pelo qual a nova nacionalidade é obtida a partir da manifestação do interesse do estrangeiro em obter uma nova nacionalidade, seguida do exame do atendimento de uma série de exigências legais e culminando com o ato discricionário do Estado em conceder essa nacionalidade ao interessado. É adotado pelo Brasil. Atenção, a regra geral é a de que a pessoa que preenche os requisitos para a naturalização tem apenas a expectativa do direito de adquirir nova nacionalidade, o que dependerá, em última instância, da anuência do Estado que confere a nova nacionalidade. Entretanto, outros critérios de aquisição da nacionalidade secundária são identificados pela doutrina e na prática internacional. Um critério comum era o casamento, pelo qual a pessoa adquiria automaticamente a nacionalidade do cônjuge estrangeiro pelo mero fato de com este contrair matrimônio, envolvendo ou não sua manifestação de vontade. Na atualidade, tal critério caiu em desuso, em vista de inúmeros problemas anteriores quando o fim do vínculo matrimonial ou a mudança de nacionalidade do cônjuge varão, isso é, do cônjuge homem, normalmente gerava efeitos sobre a nacionalidade da mulher, quadro que nem mesmo a celebração da Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, em 1957, logrou reverter. Atenção, o Brasil não adota o casamento como critério de atribuição da nacionalidade secundária brasileira. Entretanto, o estrangeiro casado com cônjuge brasileiro pode fazer jus à redução do prazo mínimo de residência no Brasil para obter a naturalização, que pode passar de 4 para apenas 1 ano ou, no caso de cônjuges de diplomatas, para apenas 30 dias de permanência no país. Outro meio de obtenção da nacionalidade adquirida é o de vínculo funcional com o Estado. É critério empregado pelo Vaticano, que pode conceder sua nacionalidade àqueles que sejam seus servidores. No Brasil, que não adota esse critério, a prestação de serviço relevante para o país pode reduzir a exigência de prazo de residência no país de 4 para 1 ano, e o estrangeiro que tiver trabalhado por pelo menos 10 anos em missão diplomática ou consular brasileira fica dispensado do período mínimo de residência, exigindo-se apenas uma estadia de 30 dias no Brasil. A anexação de um Estado por outro e seu desaparecimento levam à aquisição da nacionalidade do novo ente estatal pelos cidadãos do antigo Estado, o que também ocorre na unificação. Quando apenas parte de um ente estatal passa à soberania de outro Estado, os indivíduos que vivem na região transferida podem ou não, dependendo do caso, adquirir a nacionalidade da nova pátria em que passaram a viver. Por fim, há também a nacionalização unilateral, pela qual nova nacionalidade é atribuída a partir de mero ato do Estado ou pela vontade da lei, como ocorreu no Brasil quando a Constituição de 1891 determinou serem brasileiros os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem, art. 69. Quadro 2. Nacionalidade, tipos e critérios de aquisição. Tipo: nacionalidade primária ou originária. Critérios de aquisição: jus solis e jus sanguinis. Tipo: nacionalidade secundária ou adquirida. Critérios de aquisição: naturalização, casamento, vínculo funcional, anexação, unificação e cessão territorial. Vontade da lei, unilateral. 2. Nacionalidade brasileira originária. Dada a importância da matéria, ligada à própria existência do Estado brasileiro, a nacionalidade originária é objeto de regulamentação dentro da Constituição Federal.
Cabe destacar que a concessão da nacionalidade brasileira originária confere o status de brasileiro nato a seu detentor. 2,1. Aquisição. O artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e C, determina quem são os brasileiros natos, adotando tanto o critério jus solis como o jus sanguinis, nos seguintes termos. Art. 12. São brasileiros. 1. Natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Na alínea A consagra-se o jus solis, atribuindo-se a nacionalidade brasileira a todos os que nasçam em território nacional, inclusive os filhos de cidadãos estrangeiros, exceto quando estes estejam a serviço de seu estado de origem. Atenção: quando o estrangeiro estiver a serviço de terceiro estado, não se aplica a regra do art. 12 e seu filho será brasileiro nato. O ordenamento pátrio acompanha, portanto, a regra geral de que os filhos de pessoas que estejam a serviço de ente estatal diverso têm vínculo com este Estado, e não com aquele em cujo território nasçam. É nesse sentido que a alínea B do artigo 12 da Carta Magna também determina que são brasileiros os filhos de mãe brasileira ou de pai brasileiro que estejam no exterior a serviço do Brasil, indiferentemente da nacionalidade estrangeira do outro genitor, adotando, nessa hipótese, o jus sanguinis. As pessoas a serviço do Estado brasileiro incluem servidores civis e militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas autarquias e empresas públicas e de organizações internacionais das quais o Brasil faz parte. Cabe destacar que, na hipótese do artigo 12 b, a aquisição da nacionalidade brasileira independe de formalidades. Por fim, o Brasil adota o critério jus sanguinis também na alínea C, ao conferir a nacionalidade brasileira ao filho de cidadão brasileiro que nasça no exterior, ainda que sua mãe ou seu pai não estejam a serviço do Brasil. O preceito em apreço foi incluído pela Emenda Constitucional 54 promulgada em 2007, que reformou a anterior redação dessa alínea, que concedia o status de brasileiro nato apenas aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, e que vigorava desde a Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 1994. A Emenda 54 retoma, ainda, as linhas gerais da redação original da Constituição de 1988, que determinava que eram brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. A Emenda 54 de 2007 atenta, ademais, para a situação dos filhos de brasileiros nascidos entre 1994 e 2007, permitindo que estes obtenham a nacionalidade brasileira desde já, ao estatuir que, os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil, art. 95 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Atenção, questões de concursos podem trazer redações anteriores da alínea C, pelo que recomendamos especial atenção a toda matéria que envolva a nacionalidade brasileira originária.
Destaca-se que a maioridade do interessado já era exigida para o ato de opção antes mesmo da promulgação da EC 54 de 2007, porque este, como enfatiza a jurisprudência do STF, tem caráter personalíssimo e só pode ser exercido depois de adquirida a capacidade civil plena, sem possibilidade de suprimento pela representação dos pais ou de qualquer outra pessoa. O pedido de opção pela nacionalidade brasileira deve ser apresentado à Justiça Federal. Em vista da vedação da extradição do brasileiro nato, art. 5º, inciso 51 da CF parêntese que fecha, o indivíduo que fizer pedido de opção da nacionalidade brasileira posteriormente à prática de um delito no exterior não será extraditado. Entretanto, a jurisprudência do STF também admite que o processo de extradição seja meramente suspenso, enquanto tramita o pedido de opção da nacionalidade brasileira. 2,2. A Justiça Federal nas causas referentes à nacionalidade brasileira. Os juízes federais são competentes para processar e julgar as causas referentes à nacionalidade e à respectiva opção, art. 109 da CF parêntese que fecha. Eventuais recursos deverão ser apreciados pelos tribunais regionais federais, art. 108 da CF parêntese que fecha. 3. Naturalização no Brasil. A obtenção da nacionalidade brasileira por estrangeiro por meio da naturalização também é regulamentada pela Constituição Federal. Entretanto, o tema é marcado por muitas especificidades, pelo que a Carta Magna ocupa-se sobretudo em remeter à legislação específica na matéria, no caso o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, de 1980, regulamentado pelo Decreto 86.715 de 1981. 3,1. Aquisição da nacionalidade secundária brasileira, condições. As regras gerais para a naturalização encontram-se no Estatuto do Estrangeiro, art. 111 a 124, e são detalhadas pelos artigos 119 a 134 do Decreto 86.715. Em primeiro lugar, o Estatuto do Estrangeiro lembra que a concessão da naturalização é faculdade exclusiva do Executivo. Ou seja, a naturalização é ato discricionário que deve obedecer a certos requisitos legais, mas que, em última instância, depende de considerações vinculadas ao próprio interesse nacional. Cabe lembrar que nenhum Estado é obrigado a atribuir sua nacionalidade ao estrangeiro, mesmo que este preencha os requisitos legais para tal, com fulcro no direito de conservação do próprio Estado, que requer a necessidade de evitar a inclusão em seu elemento humano de indivíduos que possam ser nocivos para o próprio ente estatal. É nesse sentido que o artigo 111 da Lei 6.815 de 1980 lembra que a concessão da naturalização é faculdade exclusiva do Poder Executivo, e o artigo 121 do Estatuto do Estrangeiro reitera que a satisfação das condições previstas nesta lei não assegura ao estrangeiro direito à naturalização. Os requisitos para a naturalização constam do artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro e são os seguintes: 1. Capacidade civil, segundo a lei brasileira. 2. Ser registrado como permanente no Brasil. 3. Residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. 4. Ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. 5. Exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família. 6. Bom procedimento. 7. Inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a 1 ano, e boa saúde. O requisito de boa saúde é dispensado ao estrangeiro que reside no Brasil há mais de 2 anos. O artigo 113 reduz o prazo de residência no Brasil nas seguintes condições: 1. Ter filho ou cônjuge brasileiro 1 ano. 2. Ser filho de brasileiro 1 ano. 3. Haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça, 1 ano.
4. Recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística 2 anos. 5. Ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel cujo valor seja igual, pelo menos, a 1000 vezes o maior valor de referência, ou ser industrial que disponha de fundos de igual valor, ou possuir cota ou ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em sociedade comercial ou civil, destinada, principal e permanentemente, à exploração de atividade industrial ou agrícola 3 anos. De acordo com o artigo 114 do Estatuto do Estrangeiro, a residência no Brasil é dispensada para pessoas casadas há mais de 5 anos com diplomatas em atividade e para estrangeiro que, empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil, contar mais de 10 anos de serviços ininterruptos. Em ambos os casos, exige-se apenas uma estadia de 30 dias no Brasil. A naturalização será requerida pelo interessado por meio de petição dirigida ao Ministro da Justiça, apresentada no órgão competente do Ministério da Justiça nos Estados, no caso o Departamento de Polícia Federal, que procederá à sindicância sobre a vida pregressa do naturalizando e opinará quanto à conveniência da naturalização. Os requisitos precisos da petição em apreço e os documentos que devem acompanhá-la constam do artigo 115 do Estatuto do Estrangeiro. Ao final, o Ministro da Justiça é competente para emitir a portaria que concede a nacionalidade brasileira ao estrangeiro. A portaria de naturalização gerará a emissão pelo Ministério da Justiça, de certificado de naturalização, o qual será solenemente entregue pelo juiz federal da cidade onde tenha domicílio o interessado. Havendo várias varas da Justiça Federal, será competente para a entrega do certificado o juiz da primeira vara. Não havendo nenhum juiz federal, o certificado será entregue pelo juiz da comarca e, na sua falta, pelo da comarca mais próxima. Cabe destacar que a portaria do Ministro da Justiça que reconhece a naturalização é um expediente de natureza meramente formal com efeitos retroativos à data do requerimento da naturalização. Do despacho que denega o pedido de naturalização cabe pedido de reconsideração, dirigido ao dirigente do órgão competente do Ministério da Justiça. Se o arquivamento for mantido, poderá o naturalizando recorrer ao Ministro da Justiça. Em ambos os casos, o prazo é de 30 dias contados da publicação do ato, art. 118 do Estatuto do Estrangeiro. Exceto no caso da naturalização extraordinária, art. 12, inciso 2b, que examinaremos ainda neste ponto, e na hipótese do artigo 116 do Estatuto do Estrangeiro, a naturalização gerará efeitos apenas após a entrega solene pela Justiça Federal, ao estrangeiro naturalizado, do certificado de naturalização, a teor do artigo 122 do Estatuto do Estrangeiro e do entendimento do STF. A naturalização perderá efeito se o certificado não for solicitado pelo interessado no prazo de 12 meses contados da data de publicação do ato, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. No ato de entrega do decreto de naturalização, o estrangeiro casado poderá, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz que se apostilie ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil, LICC, em seu artigo 7º. A formulação de pedido de naturalização impede a deportação do estrangeiro com visto de permanência vencido quando o exame do pedido de obtenção da nacionalidade secundária brasileira estiver atrasado. No caso, a eventual deportação caracterizaria constrangimento ilegal. O estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros 5 anos de sua vida e estabelecido definitivamente no território nacional poderá requerer ao Ministro da Justiça enquanto menor por intermédio de seu representante legal, a emissão de certificado provisório de naturalização provisória, que valerá como prova de nacionalidade brasileira até 2 anos depois de atingida a maioridade, prazo em que o indivíduo deverá confirmar expressamente a intenção de continuar brasileiro.
A Constituição Federal também estabelece algumas normas específicas relativas à naturalização, facilitando a aquisição da nacionalidade brasileira por determinados grupos de estrangeiros, dispensando-os da observância dos demais requisitos constantes do Estatuto do Estrangeiro, nas seguintes condições: art. 12, inciso 2, a e b. São brasileiros naturalizados. A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Atenção, a redação anterior da alínea B do inciso 2 do artigo 12 da CF de 1988, que vigorava até 1994, estabelecia um prazo de 30 anos de residência no Brasil, pelo que reiteramos a necessidade de atenção para questões de concursos na matéria, que podem eventualmente aludir ao prazo anterior. Quanto à alínea A, salientamos que a norma franqueia, isso é permite, a concessão mais facilitada da nacionalidade brasileira aos nacionais dos países de língua portuguesa, e não apenas de Portugal. Recordamos que os países de língua oficial portuguesa são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Os indivíduos originários de Macau, antiga possessão portuguesa em território chinês, ou de Goa, Daman e Diu, possessões portuguesas na Índia até 1961, só terão acesso a esse benefício se tiverem a nacionalidade portuguesa. Atenção, o artigo 12, a, beneficia os cidadãos portugueses apenas para facilitar a naturalização, mas não deve ser confundido com a norma que lhes permite adquirir os direitos inerentes ao brasileiro nato. Essa possibilidade decorre dos benefícios do Estatuto da Igualdade previsto no artigo 12, parágrafo 1, do texto constitucional. Cabe enfatizar que, no caso da aquisição dos benefícios do Estatuto da Igualdade, os portugueses manterão a nacionalidade portuguesa. No caso da naturalização dos estrangeiros que vivem no Brasil há 15 anos, também conhecida como naturalização extraordinária, o Amaral Júnior afirma que a aquisição da nacionalidade brasileira é um direito do requerente, não havendo discricionariedade. Ao mesmo tempo, o STF entende que a solicitação da nacionalidade brasileira nessa hipótese possui caráter meramente declaratório cujos efeitos retroagem à data da solicitação. Quadro 3. Nacionalidade brasileira, brasileiros natos e naturalizados. Natos. Nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, jus solis. Nascidos no exterior, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, jus sanguinis. Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, jus sanguinis. Naturalizados. Estatuto do Estrangeiro, art. 111 a 124. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, após residência por um ano ininterrupto e com idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, configurando-se esse caso em nacionalização extraordinária. 3,2. A Justiça Federal e o processo de naturalização. Os juízes federais são competentes para processar e julgar as causas referentes à naturalização, art. 109 da CF parêntese que fecha. Em caso de recurso, compete aos tribunais regionais federais apreciar a questão, art. 108 da CF parêntese que fecha. Uma das matérias que poderão ser julgadas pela Justiça Federal é a possibilidade de cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional, art. 12, parágrafo 4º.
A unidade da Justiça Federal da cidade onde tenha domicílio o interessado é competente para entregar o certificado de naturalização. Havendo mais de uma vara da Justiça Federal, o juiz competente para a entrega do certificado é o da primeira vara. Salvo no caso do artigo 12, inciso 2b, da Constituição Federal, a naturalização só produz efeitos após a entrega do certificado. A naturalização não importa a aquisição da nacionalidade brasileira pelo cônjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza que estes entrem ou permaneçam no Brasil sem que satisfaçam as exigências do Estatuto do Estrangeiro. Por fim, a naturalização não extingue a responsabilidade civil ou penal a que o naturalizado estava anteriormente sujeito em qualquer outro estado. 3,3. A condição jurídica do naturalizado. A naturalização confere ao naturalizado o gozo de todos os direitos civis e políticos, excetuados os que a Constituição Federal atribui exclusivamente ao brasileiro nato. É nesse sentido que podemos afirmar que o naturalizado é brasileiro para todos os efeitos, não sendo cabível qualquer distinção, exceto aquelas definidas pela própria Carta Magna. Nos termos do artigo 12, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Atenção, portanto, nem a lei complementar, nem a legislação ordinária nem tratados internacionais poderão distinguir brasileiros natos de naturalizados. O exame das peculiaridades da condição jurídica do naturalizado requer, portanto, o estudo da ordem constitucional. O brasileiro nato não poderá, em princípio, perder a nacionalidade, salvo na hipótese de adquirir outra nacionalidade. Entretanto, o naturalizado poderá ter sua naturalização cancelada não só por esse motivo, como também por conta de atividade nociva ao interesse nacional, art. 12, parágrafo 4º. É competente para promover ação visando ao cancelamento de naturalização o Ministério Público Federal, LC número 75, de 1993, em processo julgado pela Justiça Federal, art. 109 da CF parêntese que fecha, com eventual recurso para o Tribunal Regional Federal competente, art. 108 da CF parêntese que fecha. O naturalizado não poderá ter acesso a certos cargos públicos, identificados mais estreitamente com a defesa do interesse nacional e, em alguns casos, com a linha de sucessão do Presidente da República, como determina o artigo 12, que estabelece que são privativos de brasileiro nato os seguintes cargos: de Presidente e Vice-Presidente da República, de Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de membro da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de Ministro de Estado da Defesa. Os naturalizados tampouco poderão fazer parte do Conselho da República, art. 89. Atenção, o cargo de Ministro das Relações Exteriores não é privativo de brasileiro nato, não obstante a circunstância de que essa autoridade é chefe imediato dos membros da carreira diplomática, que devem obrigatoriamente ser brasileiros natos. Recorde-se que o cargo de ministro pode ser preenchido por qualquer pessoa maior de 21 anos, no exercício dos direitos políticos, art. 87. Dentre os naturalizados, somente aqueles que obtiveram a nacionalidade brasileira há mais de 10 anos poderão ser proprietários de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, art. 222, a não ser que constituam pessoas jurídicas de acordo com as leis brasileiras e que tenham sede no país. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos que exerceram obrigatoriamente a gestão das atividades e estabeleceram o conteúdo da programação. Art. 222. Por fim, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social, art. 222. O brasileiro nato não pode ser extraditado.
É o que se depreende do artigo 5º, inciso 51, que permite, porém, que o naturalizado seja extraditado em duas hipóteses: em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Atenção, nas hipóteses em que um brasileiro, nato ou naturalizado, não puder ser extraditado, é indiferente a circunstância de o indivíduo ter também a nacionalidade do Estado que pede a extradição. Nesse sentido, a extradição não será concedida. Cabe destacar, porém, que o brasileiro naturalizado, afora as restrições fixadas pela Carta Magna, é brasileiro para todos os efeitos e, portanto, tem acesso a todos os demais cargos, empregos e funções públicas que abre cf. art. 37 que não os indicados pela Carta Magna, abrangendo tanto aqueles providos por concurso público como os comissionados e aqueles aos quais se ascende por meio do voto popular, art. 14 da cf. Que fecha. Recorde-se ainda que, em decorrência do gozo dos direitos políticos, o naturalizado também deve se alistar como eleitor, art. 14 da cf. Que fecha. Quadro 4. Peculiaridades da condição jurídica dos naturalizados no Brasil. Isonomia em relação ao brasileiro nato, salvo nas hipóteses previstas no ordenamento constitucional. Proibição de acesso a certos cargos públicos, art. 12, e de participação no Conselho da República, art. 89. Possibilidade de cancelamento judicial da naturalização, art. 12. Possibilidade de extradição em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, art. 5º, inciso 61. Restrições às atividades em empresas de comunicações, art. 222. 4. Mudança, perda e reaquisição. O Brasil não proíbe a mudança de nacionalidade do brasileiro. É o que se infere da redação do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, que prevê a perda da nacionalidade brasileira daquele que adquirir outra nacionalidade. Especificamente, ainda de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º da Carta Magna, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, e que 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Cabe destacar que a norma do artigo 12 da Carta Magna foi introduzida no texto constitucional pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994. Antes disso, vigorava a regra que previa simplesmente que perderia a nacionalidade o brasileiro que adquirisse outra nacionalidade por naturalização voluntária. Atualmente, permite-se que a eventual aquisição de outra nacionalidade não afete a nacionalidade brasileira e fica, desse modo, expressamente reconhecida a polipatrídia pela ordem jurídica pátria. Em vista do caráter taxativo das determinações constitucionais referentes à perda da nacionalidade brasileira, foi derrogada a possibilidade constante do art. 22 da Lei 818 de 1949 que previa a perda da nacionalidade do brasileiro que, sem licença do Presidente da República, aceitar de governo estrangeiro comissão, emprego ou pensão. Tampouco é possível a renúncia à nacionalidade brasileira. Em princípio, não é possível que a nacionalidade brasileira originária seja retirada por sentença judicial, à míngua de previsão constitucional ou legal. Entretanto, esse é o caso da nacionalidade derivada. É o que se infere do artigo 12, parágrafo 4º, que prevê a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
Em qualquer caso, porém, a perda da nacionalidade é sanção de caráter meramente administrativo, não havendo previsão, nem no texto constitucional nem na legislação ordinária, da perda da nacionalidade brasileira como sanção de caráter penal. A propósito de perda da nacionalidade adquirida, o Estatuto do Estrangeiro também prevê, em seu artigo 112, a declaração de nulidade do ato de naturalização do estrangeiro cujo pedido foi deferido com fundamento em ato caracterizado como falsidade ideológica ou material de qualquer dos requisitos exigidos nos artigos 112 a 114 do Estatuto do Estrangeiro. De acordo com a norma da Lei 6.815 de 1980, a declaração de nulidade em apreço processar-se-á administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante representação fundamentada, concedido ao naturalizado para defesa, o prazo de 15 dias contados da notificação. Ao final, o ato de cancelamento da concessão da naturalização caberia ao Ministro da Justiça. Entretanto, o STF decidiu, no bojo do julgamento do RMS 27.840, DF, que o artigo 112, parágrafos 2 graus e 3º do Estatuto do Estrangeiro não teria sido recepcionado pela atual ordem constitucional, bem como que, uma vez deferida a naturalização, o desfazimento do ato poderia ocorrer apenas a partir de processo judicial, com fulcro na norma da CF, artigo 12, parágrafo 4º, que seria regra abrangente, a revelar que o cancelamento da naturalização deveria ocorrer por sentença judicial. Ademais, o STF ressaltou que a referência feita na parte final do inciso 1 do parágrafo 4º do art. 12 da CF, ao apontar uma causa, seria simplesmente exemplificativa, haja vista a infinidade de situações que poderiam surgir, a desaguarem no cancelamento da naturalização. A sentença que decreta a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado pelo exercício de atividade nociva ao interesse nacional gera efeitos a partir do momento em que transita em julgado. Cabe ressaltar que seus efeitos são ex nunc e de natureza sancionatória. Na hipótese do artigo 12, parágrafo 4º do texto constitucional, a perda da nacionalidade brasileira será materializada por decreto do Presidente da República, Lei 818, art. 23. De nossa parte, entendemos que o decreto é ato meramente declaratório porque a perda da nacionalidade brasileira decorre de acontecimento anterior, no caso a aquisição de outra nacionalidade, e seu efeito é apenas o de dar publicidade ao fato. Entretanto, Valério Mazzuoli, ao destacar que, os efeitos da declaração da perda da nacionalidade são sempre ex nunc, salienta que o ato tem natureza sancionatória. A reaquisição da nacionalidade brasileira é regulada pela Lei 818, de 1949, arts. 36 e 37, que determina que o indivíduo poderá voltar a ser brasileiro se estiver regularmente domiciliado no Brasil, ainda que não de forma permanente. O interessado deverá dirigir o pedido de reaquisição ao Presidente da República e entregá-lo no órgão do Ministério da Justiça de seu domicílio. O pleito será examinado por esse ministério, e a eventual reaquisição da nacionalidade será objeto de decreto presidencial ou do ministro da Justiça, mas não será concedida se for apurado que o interessado, ao adquirir outra nacionalidade, o fez para se eximir de deveres a cujo cumprimento estaria obrigado se mantivesse a nacionalidade brasileira. Existe também o Instituto da Revogação da Perda da Nacionalidade que beneficia aqueles que queiram retornar à condição de brasileiros, mas não possuem domicílio no Brasil. Para isso, deverão procurar a repartição consular com jurisdição sobre a região onde vivem e solicitar a revogação do ato que declarou a perda da nacionalidade. 5. Nacionalidade de pessoas jurídicas. O tema da nacionalidade das pessoas jurídicas é controverso na doutrina
Com efeito, há quem entenda, a exemplo de Francisco Rezec, que a nacionalidade não é instituto relacionado com as pessoas jurídicas, ora argumentando que o vínculo político estabelecido se aplica apenas no tocante à pessoa física, ora defendendo que a pessoa jurídica se forma por meio de contrato de direito privado que não teria a aptidão para lhe conferir algo que concerne ao direito público. Por outro lado, a doutrina que sustenta a noção de nacionalidade da pessoa jurídica alega que o vínculo destas com o Estado é apenas jurídico, não político, ou que a pessoa jurídica, quando constituída, adquire personalidade distinta da de seus criadores. Além disso, a nacionalidade da pessoa jurídica seria relevante para legitimar o Estado a postular direitos de seu nacional perante outros entes estatais para definir a lei aplicável em caso de conflito entre ordenamentos nacionais ou para definir a condição da entidade frente à ordem interna. Os principais critérios para a determinação da nacionalidade das pessoas jurídicas são 3. 1. A incorporação, ou seja, a lei do Estado onde foi constituída a pessoa jurídica determina sua nacionalidade. 2. A sede social pelo qual a entidade tem a nacionalidade de sua sede. E 3. O controle, segundo o qual a nacionalidade depende da vontade dos sócios. É também comum que os Estados estabeleçam critérios mistos. Em todo caso, cabe a cada ente estatal decidir a respeito da nacionalidade de empresas. No Brasil, a nacionalidade da pessoa jurídica é definida de acordo com seu local de constituição, Lindbe, art. 11, com fulcro no critério da incorporação.